Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula de Aikido. O tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema que, para nós ocidentais, é um desafio. É difícil trabalhar com esse tema, porque acalmar a nossa mente é muito difícil. É extremamente complicado. O tema da nossa aula, da nossa última aula, é o Mushin. O que é o Mushin? Vamos aí, ao longo da nossa aula, desvendar os conceitos desse termo e ver como é desafiador atingir esse estado. Vocês já imaginaram ficar aí um tempo sem pensar em nada? Nada. Não pensar, não vir nada na nossa mente. Na verdade, isso é quase impossível, pensando de uma forma muito leiga. Mas é possível sim. É possível através de muito esforço, da sua disciplina, da sua dedicação. Mas por que nós temos que ter uma mente que não pensa em nada? Uma mente vazia? É porque se nós purificarmos a nossa mente, nós evitarmos pensamentos ruins, o nosso potencial para conseguir conquistar as coisas vai ser muito maior. Nós vamos utilizar o nosso potencial com força total. Por isso que é importante conseguirmos essa capacidade. Através das aulas do Aikido, nós fazemos isso, nós tentamos isso, nós buscamos encontrar esse caminho, porque esse caminho é o caminho do bem. É saudável pensar dessa forma. Mas ainda está muito esquisito, está muito obscuro. Vamos entrar um pouco no conceito e aí vocês vão entender perfeitamente aonde nós queremos chegar. Projeto Aikido, aula 12, a nossa última aula. Vamos falar então do Mushin. E o que é o Mushin? É uma arte japonesa de esvaziar a mente e ficar livre de preocupações. Vamos então destrinchar aí o termo para ver a origem em japonês. Então, nós temos aí dois kanjis. O Mu, ele pode ser interpretado como o nada ou vazio, e o Shin como coração, espírito, mente. Então, juntando esses dois kanjis, os dois caracteres, nós podemos interpretar como mente sem mente, ou o estado de não mente. E aí vamos decifrar esse Mushin. O estado de Mushin, então, é um estado de não mente, que significa que você parará de reproduzir pensamentos. Quer dizer, ele não para de reproduzir esses pensamentos, porque isso é muito complicado. Mas pelo menos você vai controlá-los, deixá-los de lado para que você tenha aí um potencial, que você flua, que você consiga focar verdadeiramente aonde é necessário, aonde é preciso. Porque quando nós fazemos isso, simplesmente nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo força, focando em coisa que não deveria. Coisa que deveria ser substituído, que não vai agregar valor para os seus objetivos, para as suas conquistas. Então, esse estado de Mushin, ele está intimamente ligado ao completo desligamento do ego. Mas é outra coisa, outro desafio. Como é que nós vamos desligar do ego? De uma forma mais precisa, o Mushin, então, é quando a mente fica vazia, ela não tem preocupações, ela não tem medos, ela não tem alegrias, desejos, melancolia, projeções, que pode retardar o verdadeiro esforço que deve ser efetuado. Então, nós fizemos aqui uma analogia com um balde de água suja. Vocês vão ver como é que funciona aí as ideias que envolvem o ego para uma mente vazia. Imagina que o balde, ele representa o ego. A água é a mente e a sujeira são aqueles pensamentos do ego, provenientes do ego,
tal qual descritos aí no que nós já falamos. Quando esse ego ele se apega e transita pelos pensamentos, é como se a água estivesse agitada, dando a impressão de estar suja, mas não está suja. Por quê? A água, que é no nosso caso a mente, ela está limpa, só que ela está misturada com aquela sujeira, enquanto o balde está agitado. Uma mente agitada, uma mente que ela fica pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo e agora, é muito complicado. Isso realmente é um desperdício de energia. Porém, se o balde parar de se movimentar, para cá e para lá, igual uma batedeira, igual uma máquina de lavar, e ficar parado, a sujeira ela vai se separar da água e ficará perfeitamente claro a diferenciação. O que é um e o que é o outro. Então, de forma mais simples, é como ver o seu próprio reflexo na água. Se a água, se, por exemplo, você jogar uma pedra e a água ela estiver agitada, se você for visualizar o seu reflexo, vai distorcer a sua imagem, concorda? Mas se ela parar, se a água ficar parada, você consegue ver o seu reflexo como você é, igual um espelho. Então, essa é a nossa busca, são os nossos desafios. Vamos entender um pouco melhor o ego, que é um grande sabotador dessa busca de tranquilidade. É importante entender que o ego, como algo mais abrangente do que as formas mais comuns, em que o termo é utilizado no dia a dia das pessoas. Nós utilizamos, às vezes, até usamos muito de forma incorreta. Todo ser humano tem o seu próprio ego. Ou seja, segundo as explicações, é uma ilusão pensar que o ego ele está desvinculado de você. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Para o budismo, essa ilusão, que eles chamam de Maya, é a causa de todos os sofrimentos. Então, deve ser destruído, afinal, é impossível destruir uma ilusão. Quer dizer, você não consegue destruir a ideia do ego. É a ideia justamente que você tem de conviver com aquela realidade. Ao invés de terminar de eliminá-la, quer dizer, tentar fazer com que ela desapareça da sua vida, você precisa dominá-la. Por quê? Eles falam que o ego é um excelente servo, mas um péssimo mestre. O ego não pode te dominar. Tá bom, Alessandro, mas como é que nós atingimos esse estado de Mushin? Então, para entender como atingir, é preciso voltar no Zazen. Se você já praticou a meditação Zazen, sabe que não é tão simples quanto parece. Lembrando que Zazen é a forma, é um estilo de meditação do budismo. Quem pratica sabe como é difícil. Precisa de muitos anos, muito tempo, muita disciplina para conseguir atingir, mas é totalmente viável. É incrivelmente difícil nas primeiras vezes focar apenas na respiração. Porque quando você foca na respiração, você ali está evitando de pensar em outras coisas. Você só pensa na respiração. Só que o que vai acontecer com mentes mal treinadas? Você acaba viajando. Você vai para outros lugares da sua mente. E aí você desperdiça energia. Por isso, do exercício, do foco na respiração que o Zazen possui. Contudo, se por um minuto você conseguir ficar 100% com foco na respiração, saiba que você atingiu o Mushin nesse um minuto. Então, qual que é aí os nossos objetivos? Ampliar esse tempo. Não existe um tempo adequado. Quanto mais, melhor. Por isso que a busca é individual. Depende dos seus objetivos, depende da sua busca, da sua paciência, da sua dedicação. A disciplina aí é fundamental para conseguir esse estado de não mente. Talvez você esteja se perguntando, para que eu vou precisar
ficar nesse estado? Para que eu devo ficar com um estado de não mente? E é simples. Você pode perceber que os pensamentos, eles não são o seu verdadeiro ego, o seu verdadeiro eu. E tampouco possui qualquer substância, vai fazer a diferença para combater os seus problemas, como a ansiedade. Vocês já tiveram, lembram, quando vocês estiveram em um estado mais ansioso, milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça. E aquilo só causa mais ansiedade. É mais complicado ainda lidar com isso. Se você, porventura, conseguiu se acalmar, você, de uma certa forma, não focou em coisas e pensamentos que poderiam fazer sentido. Então, você deixa de lado porque aquilo não agrega ao pensamento e você conseguiu a sua calma. Os pensamentos devem ser tratados como nuvens. Quer dizer, quando você olha de longe, com uma certa distância, você até vê uma forma. Você fala, meu Deus, gigante, que é igual aos nossos problemas. Mas o que acontece quando você chega próximo à nuvem? Quando você está aí voando de avião, você vê, você passa por elas. E não é nada, é uma fumaça, é uma ilusão. Então, nós temos que entender aí essa diferença. E aí, a prática do budismo zen japonês e de outras escolas do budismo são ferramentas para as pessoas compreenderem melhor quem elas são. É uma busca do seu eu. Quem é você? Aonde você está nessa realidade, neste plano? Então, é uma busca de autoconhecimento muito grande. Esse autoconhecimento, ele só acontece se você conseguir atingir um foco. Como é que você busca esse foco? Através de uma meditação. E quem elas não são, porque também tem isso. Você descobre quem você é e principalmente quem você não é. Às vezes nós carregamos aí estigmas desnecessários. A nossa bagagem fica muito cheia, muito pesada de coisas que não agregam valor. Se você pegar, por exemplo, aí coisas como eu adoro fazer uma analogia com o piano. Às vezes nós carregamos um piano tão pesado de forma desnecessária. Para que nós vamos carregar aquilo? Então, deixa aquilo para lá. Se você gostaria de ter uma vida mais tranquila, mais pacífica, com mais clareza sobre o mundo, sobre a realidade, uma sugestão é você praticar a meditação. Nós estamos falando tanto aqui do Zazen, mas nós mesmos, nas nossas aulas síncronas, nós estamos exercitando. Por exemplo, ao final, a gente faz o Qigong. O Qigong é um processo de meditação que nós buscamos emprestado da Aomoto, do shintoísmo. Então, o Qigong consegue também fazer com que a gente vá para esse lugar, para esse estado de espírito, onde que está tudo tranquilo, que é um ambiente claro, limpo e vazio. No entanto, como tudo na vida, atingir um Mushin, pessoal, não adianta adorar a pílula. É difícil, mas com a prática, e aí nós estamos falando de anos. Não é você começar a fazer agora nessa semana e achar que você já vai ter um resultado. Quer dizer, resultado até você tem, você fica mais centrado, mas os nossos resultados aí é médio e longo prazo. Para isso, você precisa se dedicar a essa sua busca, esse seu estado de espírito. Porém, o que a gente tem para falar é: não desista. Se por um minuto de meditação você foi capaz de manter-se focado na sua respiração, isso é uma mostra de que você é perfeitamente capaz de dominar o Mushin, que é essa arte japonesa de esvaziar a mente. Então, vamos fechar aqui a nossa aula, vamos fazer aqui algumas reflexões acerca do Mushin. O primeiro, na hora de praticar as técnicas do Aikido, tente sair do intelectual. Não pense, faça.
Ah, Alessandro, então vamos buscar o Mushin no Aikido. Às vezes, nós focamos muito no intelectual. Ai, como é que faço isso? Como é que eu coloco a mão assim? Como é que eu faço a queda? Como é que... Você fica pensando demais. E às vezes até deixa de treinar, porque você perde tempo pensando. Então você tem que fazer, buscar aí a prática, e com muita prática, com muito treino, você vai perceber o que deve ser corrigido. A sua técnica vai se desenvolver. Então, isso aí, gente, até hoje eu busco isso. Até hoje, eu já falei com 11 anos de prática do Aikido, eu me pego raciocinando. O corpo, ele não raciocina, o corpo faz, ele reage. Lembra do elemento surpresa que nós já mencionamos em outras aulas? Para que eu esteja preparado, o corpo tem que estar condicionado. E o condicionamento vem de treino. É como se o corpo se tornasse inteligente, até desvinculado da mente. Tudo bem, sabemos que isso é impossível, está tudo conectado, mas você não pode raciocinar. Então, isso já é uma busca de um esvaziamento da cabeça. Hoje, interessante, hoje eu tive aula com o meu professor e ele falou isso. Às vezes, numa técnica, você já está condicionado até onde você vai cair. E aí, o que você deve fazer? Você deve trabalhar esse elemento que você não está esperando. Porque quando você não está esperando, na verdade você está, porque você se prepara. E a preparação vem de um treinamento de muitos anos. Mas de tanto você treinar, quando acontece algo, ele transporta do consciente do inconsciente para o consciente. Então, se vem uma abordagem, vem uma técnica do seu parceiro, e você às vezes não está com uma base adequada, você não está preparado, o próprio corpo dá um jeito de resolver, mas porque você treinou o básico, muitas vezes, com a supervisão do seu mestre e do seu professor. Procure manter a sua mente aberta e atenta. Você tem que virar uma esponja, sugar o que é necessário, mas para sugar, você tem que deixar a mente livre, a mente tranquila, em paz. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes você está lá conversando com alguém, aí você menciona para o seu amigo que você assistiu um filme sensacional no final de semana passado, aí o seu amigo te pergunta, mas como é que é o nome do filme? Você não consegue lembrar. Ah, mas me fale aí o ator, o nome do ator principal, da atriz principal, você não consegue lembrar. E você fica com ansiedade, você está tentando lembrar. Aí você sai daquela situação, vai para sua casa, vai tomar banho, começa a lavar a cabeça, todos os pensamentos vêm. A lembrança, ela flui. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Você está lá, não está pensando em nada. Os pensamentos vão fluir. Mas para isso, sua mente precisa estar aberta. Por isso, a necessidade de repetição. Consciência e inconsciência. Então, com a repetição, você tem a inteligência, mas você não raciocina sobre ela. Você simplesmente aplica. Mas essa aplicabilidade vem de um processo de treinamento árduo, de anos do dia a dia. É aquela ideia de estar presente e ausente ao mesmo tempo. Então, eu não sei se vocês já perceberam, isso já viram aí o reflexo. Às vezes você está do lado de uma pessoa, cai, está aqui uma garrafa, cai e você tem um reflexo de pegar antes de chegar no chão. Você não estava observando direito, você não estava raciocinando, você não pensou assim, bom, agora que a garrafa caiu, eu vou pegar no ar sem deixar cair no chão. Não. O reflexo é baseado no quê? Nessa sua experiência, nessa sua história. E o treinamento te dá isso. Tem analogia que eu já fiz em outras aulas, que é de um grande mestre, que ele fala o seguinte, na hora da meditação, o que você deve visualizar? Você deve se imaginar a sua mente, a sua cabeça, uma casa, e os ouvidos laterais, obviamente, eles são duas portas, como se fosse a porta de entrada da casa e a porta de saída. Quando você medita,
você deve o quê? Pensar que a sua mente é uma casa e que as portas, elas estão abertas. Ou seja, qualquer som que vier de um lado, deixe fluir do outro lado. Você não retém aquela informação. Você só permite que as coisas aconteçam. Isso é uma forma, imaginar isso, é uma forma de purificar a mente, de libertá-la, de deixar sem nada, porque você não está retendo nada. Você só está permitindo que qualquer som que você ouça, naquele momento, ele não fique nos seus pensamentos. Então, eu gosto muito dessa analogia, eu acho que faz parte e ajuda, porque é o que eu falei. Não é simples, com treino é possível, e quando nós temos aí algumas dicas como essa, nos ajuda consideravelmente no nosso caminho. Então, pessoal, se você busca esvaziar a sua mente, pratique o Aikido. O Aikido pode te ajudar consideravelmente. Nós agradecemos aí esses 12 encontros, essas 12 aulas. São eleições efetuadas por toda a equipe de Aikido, da Anima. Nós, realmente, do fundo do coração, acreditamos que pode auxiliar. Tem muito mais além disso, mas aí agora é com você. Você, baseado no seu interesse, baseado na sua curiosidade, você pode e deve nos buscar mais. Mas nós pensamos e nós acreditamos que o Aikido pode ser a solução, o caminho, o estilo de vida para várias pessoas. Claro, se você se permitir, porque a arte por si só, ela não faz nada. Quem vai fazer é você. O Aikido é só uma referência. Eu tenho certeza que se você estudar e entender esses princípios que nós compartilhamos do Aikido, isso vai passar para a sua vida. Você vai levar o Aikido para onde você for. O dojo, ele vai ser em qualquer lugar que você estiver, desde que você se permita e se dedique. Um forte abraço, que Deus abençoe e um bom retorno, porque nós teremos outras oportunidades, outros momentos de compartilhar a arte da paz. Um forte abraço, em té!